E você, já jejuou? Você acha que Jesus, ele trabalhou isso no seu evangelho? Qual que seria o real significado da questão do jejum dentro das questões espirituais trazidas pelo mestre? Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, tratando-se de um vídeo de apenas 15 minutos, aonde nós vamos se aprofundar nesse amor do Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo sequencial. Hoje iremos tratar de um tema que desperta muito interesse em várias pessoas, principalmente nos dias atuais, que vivemos graças à força e justamente do nosso progresso, até em uma crise de questão de alimentos, não em questão de falta deles, mas em muitas regiões da abundância deles, aonde várias pessoas entram em excessos. E aí nós devemos trabalhar o outro ponto de vista. Várias pessoas tentando regimes e outras coisas para tentar afastar de si esses excessos realmente pela alimentação. Mas será que Jesus, no seu evangelho, ele tratou sobre a questão do jejum? Tratou sim. E nós devemos ver o significado que o mestre trouxe sobre essa parte, principalmente para colocarmos, conforme nós trabalhamos aqui no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, nós queremos o quê? Retirar a essência. O que realmente Jesus queria trazer falando sobre essa questão do jejum e como você deverá aplicá-lo em sua vida. Será que seria somente a privação? O que ele queria dizer ali seria o jejum somente em questão de alimentos? Ou seria também um jejum para atingir realmente uma sublimação, atingir realmente a alma, que esse era o principal fundamento, aonde Jesus queria afastar várias questões, aonde principalmente ali dentro das práticas do judaísmo e outras que eram práticas mais exteriores, ele queria trazer o quê? Ele queria trazer a prática mais espiritual. O que os seus discípulos e os seus seguidores, dentro de bases formadas por ele, iriam seguir de uma maneira mais efetiva. Então, aqui no Evangelho, conforme nós vamos nos aprofundando nesse nosso estudo, no capítulo 9, ele trata no versículo 14 e 15 sobre essa questão do jejum. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: quem eram os discípulos de João? Aqui cabe uma questão do adendo. Nós vemos que João Batista foi um precursor, aquele que realmente abriu os caminhos. Quem já faz parte desse estudo sequencial vai ver que nós tratamos de João ali no início, onde ele batiza Jesus, e depois João ainda traz que virá aquele que batizará com fogo, que é totalmente diferente. Por isso que em várias tradições não usa mais a questão do batismo, conforme no Espiritismo não tem essa figura do batismo, que entende que depois da vinda do mestre seria um batismo mais diferente. Ele viria realmente conforme João Batista teria colocado ali. O estudo é sequencial, pois você pode ir lá, colocar em dia esses estudos, eles têm os títulos aonde você poderá ver justamente essa questão de João Batista, que foi ali um precursor realmente do mestre, onde ele criou bases e atraiu muitos dos seus seguidores até os seguidores do Cristo, aonde teve uma fusão ali no primeiro momento, aonde nós vamos vendo que inclusive vários dos discípulos do mestre, aqui cabe também um outro adendo, que nós pensamos o quê? Temos que separar a questão de discípulo como apóstolos. O Jesus ele tinha 12 apóstolos, aquele que depois de sua partida o representaram mais efetivamente no colégio apostólico. Realmente eles eram como se fossem a figura do Cristo e faziam aquilo que ele fazia em si. Mas nós temos discípulos Jesus deixou várias pessoas que saíram a espalhar a questão do mestre. E nós vamos vendo que esses apóstolos também, no curso da história, ficaram sendo substituídos também por outros, conforme nós tivemos a questão de Judas, que logo
depois, né, do suicídio, ele foi substituído, e nós devemos trabalhar muito essa questão do evangelho em si, pegar tanto das fontes históricas, mas tentando, conforme nós dissemos no início, retirar essa questão da essência. O que que Jesus queria trazer com isso? Fazendo esse adendo da questão dos discípulos de João, eles diziam assim: qual é a razão por que nós e os fariseus jejuamos com frequência e os seus discípulos não jejuam? Eles queriam saber justamente disso. O que que o mestre iria dizer sobre essa questão do jejum? Porque nós, que somos, né, discípulos de João Batista e viemos agora para, né, te seguir aqui, nós jejuamos, os fariseus também. E ele podia abrir a mais várias outras religiões em si, várias outras pessoas tinham sim e têm até hoje a questão do jejum em suas vidas, em sua doutrina ali realmente de essência religiosa. Mas o que que Jesus, por que que os discípulos, por que que ele não tratou de nada disso em um primeiro momento? Jesus dá uma resposta que em nós ela traz muito significado, mas ele tem que ser compreendido de uma forma ainda maior, porque ele diz assim: e Jesus lhes disse, está no versículo 15: porventura podem estar tristes os filhos do esposo enquanto está com eles o esposo? Mas virão dias em que será tirado o esposo, e então eles jejuarão. Sobre esse significado, é bom nós irmos em questão do Rigonati. Rigonati, no Evangelho dos Humildes, ele traz assim: de suas respostas poderemos deduzir o seguinte: por que terão de estar tristes os meus discípulos agora que estou com eles? Né? Jesus seria o esposo em si. O sofrimento virá para eles quando eu lhes for tirado. Então é justo que se cubram de tristeza. E assim aconteceu. Quando Jesus foi sacrificado, profunda tristeza invadiu o coração dos discípulos, dispersos, até que a gloriosa aparição, as aparições do Mestre lhes levantaram o ânimo abatido e lhes retemperaram as forças. Então, cheios de coragem, trilharam os caminhos do mundo, levando a todos os povos as alegrias do Evangelho. E nós esperamos caminhadas, muitas vezes jejuaram, isto é, privaram-se de tudo, até mesmo da própria vida, por amor do reino dos céus. Aqui nós queremos fazer um adendo sobre isso. Jesus, ele trabalha de uma maneira tão sublime em si, que ele fala: o jejum é o quê? É uma prova. Por enquanto, os meus discípulos estão aqui comigo. Eles estão em aprendizado. Eles não têm que fazer a prática do jejum simplesmente por fazer, mas será colocado em prova, ou seja, nas provações. Nós estudamos isso até nas questões das provações do deserto, onde Jesus foi tentado, mas na realidade a questão do tentado não é aquela questão dele ser tentado pela questão das forças maléficas, ali pela questão do diabo, da força em si, Satanás, não. Ele foi tentado por si mesmo, aonde ele estava, sim, se colocando em prova. Então, quer dizer, a questão da tentação era o que? Você se colocar em prova. Por isso que é bom você estudar o Evangelho, retirando a essência dele. Então, chegará os tempos que os meus discípulos serão colocados em prova. Ali eles jejuarão. E isso que nós temos que ver na nossa vida. Eu mesmo falo que eu analiso a questão do jejum, quer dizer, a privação do alimento de uma maneira totalmente diferente, aonde estudando ali a questão do evangelho, eu fui vendo que é necessário sim você passar por privações de alimentos, não de um ponto de vista de você chegar a uma fraqueza de energia. Jesus e também a questão de Deus não quer isso na sua vida. Ele não quer que você fique com uma fraqueza energética, mas ele quer o quê? A questão do jejum, conforme tem no Ramadã, a questão dos judeus, deles ficarem uma época do ano. Eu não me aprofundei muito, mas eu sei da essência, porque eu vi um judeu trazendo sobre isso, que era o quê? Eles falam assim: nós ficamos com a privação do alimento para demonstrar ao corpo que não é ele que manda. Quem manda é o espírito. Ou seja, a questão do jejum é você se colocar em provas, conforme nós dissemos aqui, e falar assim: não, peraí.
o corpo tem as vontades, mas as vontades do corpo não se sobrepõem às vontades do espírito. E qual que é a missão do espírito aqui na Terra? O progresso. O progresso moral e a questão de nós a cada dia progredirmos ainda mais. E a questão da alimentação, conforme nós dissemos lá no início, está sendo sim uma chaga, aonde o homem, trazido por uma questão de abundância que nós estamos tendo, graças a Deus, em várias partes do mundo de questão de alimento. Antes tinham, não muito longe, na época do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, eles passavam muita necessidade de alimento aqui mesmo no Brasil. E nós vemos isso sendo espalhados por várias partes do mundo. Ainda tem sim a fome. Nós vemos isso, até fica um adendo aqui, para quem quiser ajudar, tem o Fraternidade Sem Fronteiras, eu vou deixar no link da descrição, onde eles trabalham ali, não somente na África, mas em vários pontos também, até aqui no Brasil, sobre essa questão da fome em si. E a fraternidade chama isso Fraternidade Sem Fronteiras justamente porque é sem fronteiras, não tem questão religiosa, assim conforme o nosso estudo. Nosso estudo não tem uma questão religiosa. Nós queremos retirar a essência do evangelho, porque Jesus ele não trouxe uma religião, ele trouxe o quê? Uma doutrina de vida fundamentada e pautada principalmente no amor. E aí nós vamos vendo o quê? À medida que o mundo ele consegue essa questão da alimentação, vem vindo os excessos. Eu mesmo pratico vários excessos, aonde eu como realmente por gula. E eu tenho que analisar sobre isso. Tem um segundo ponto também. Nós vamos vendo assim, mas é errado, principalmente na questão do espiritismo, as outras questões da questão da carne. Jesus não trouxe nada nesse sentido em questão da carne em si, de um ponto de vista mais profundo, mas nós iremos ver sobre isso em questão do evangelho. Mas nós vemos até pelas questões de Chico Xavier, você comer carne ou você não comer carne não quer dizer que você é uma pessoa virtuosa. Até citam vários exemplos de questão que Hitler não comia carne. Então, nós vamos vendo nesse sentido. Eu não sei porque eu também não me aprofundei nisso, só estou dizendo que eu já escutei. Mas eu não me aprofundei se ele come ou não carne, mas já ouvi relatos sobre isso. Então, o que acontece? Para você ser uma pessoa virtuosa, você deve ir além. E aí eu vejo várias pessoas que jejuam e falam assim, principalmente se ele se priva da questão da carne, e ele tem uma soberba de achar que é melhor do que o outro, que ele chega e fala assim, carne? Não, eu não como. Você come carne? Que isso? E começa uma questão de julgamento, achando que ele é melhor do que o outro. É isso que Jesus trouxe. Você tem que ver o quê? Você tem que ver o seu sentimento. O que aquele ato de jejum está trazendo na sua vida para poder você chegar ainda mais além. A questão do espiritismo, ele trabalha uma questão do jejum espiritual, o jejum do pensamento, o jejum realmente de um ponto de vista mais elevado. E nós devemos trabalhar muito isso na nossa vida. Mas tem obras de André Luiz, aonde ele traz a questão dos excessos, conforme nós dissemos aqui no início, aonde chega numa mediúnica e a espiritualidade tem tipo um equipamento e ele analisa cada médium e tem um dos médiums que está coberto de questão de alimentação. Ali não é só a questão da carne em si. Ali é a questão do quê? Do excesso. Eu não vou comer carne, mas eu vou me empanturrar de outra comida. Ali sim tem a questão. É o que nós devemos colocar aqui. O jejum em si ele deve ser trabalhado. Não é somente de uma questão de um alimento. Lógico que o da carne tem uma palestra do Elahá, que eu também colocarei aqui na questão da descrição, Jorge Elahá, onde ele trabalha de 5 minutos. É um vídeo curto, parece ser uma passagem onde ele responde sobre isso. E ele fala muito bem das questões dos animais também. Chegará um tempo onde nós iremos raciocinar que estamos ali consumindo também a questão da carne e deixando ali uma questão de uma vida. E aí nós iremos trabalhar muito sobre isso. Eu mesmo já estou tentando parar de comer carne vermelha para comer carne mais de aves e de peixes e tentando modificar, mas eu estou tentando modificar não somente por isso, questão também de saúde, e chegará o tempo também que eu irei pensar ainda mais. Então, resumindo, o que o Evangelho e Jesus quis trazer aqui para nós? Chegará um tempo que você vai ser colocado em prova, e esse tempo talvez já seria agora, onde você
diante de uma abundância também de alimentação, você vai parar e pensar: o que que eu devo fazer na minha vida? Será que eu estou comendo realmente com consciência? Ou será que eu estou realmente ultrapassando a figura e eu devo buscar de uma maneira mais sublime essa questão do jejum, trazendo a questão principalmente do jejum espiritual, onde você vai ter pensamentos bons, substituindo os pensamentos maus. Mas quando Jesus falou essa questão da alimentação, ele quis trazer justamente isso na sua vida. E para aqueles que ainda não conhecem nosso estudo sequencial, viu apenas esse vídeo, tem uma playlist no nosso canal do NEP Honório Abreu, aonde estão os outros vídeos para você colocar em dia esse nosso estudo. E aproveita, já se inscreva no canal e siga ativando o sininho para você receber os vídeos que são postados no nosso canal, que tem vários outros vídeos além dessa questão do nosso estudo. Fiquem em paz, até o próximo vídeo do nosso estudo sequencial do Evangelho de Mateus, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Fiquem em paz.